Os cabelos de Ingrid aí, cheio de dread. É dread, é que não? Bom dia, professora. Bom dia, João. Como é que você tá? Tá bem? Tô bem, sim, senhora. Graças a Deus. Esperar o restante chegar, né? Sim, senhora. A senhora tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô bem, agora eu tô muito Bom bem. Tô com dia. vocês, né? Bom dia. Tá baixo, eu vou sair e entrar. Vai sair e entrar por quê? Tá baixo. Tá baixo, é? Oi, professora. Bom dia. Bom dia. Professor tá aí ainda, Marco Nilda? Sei. Bom dia, professora. Bom dia. A gente vai entregar o trabalho do folclore hoje ou vai ter que postar no Google Sala de Aula? Falo com ele, sei não. Ô, Você já tá... professora, bom dia. Bom dia, professora. Qual é a página? Bom Hoje a dia, a senhora chegou página é. atrasada, não foi? Eu? 280, eu não. Mas se é 11h20 já. Eu tô aqui desde de 10h15. Com a Ah, tá gente? Só. sétima. Não, com você não. Eu É tava com assim. 7. Terminei o 7 e fiquei esperando vocês. Então ela tava É aqui primeiro assim. que a gente, viu? Por que que eu tô atrasada? Não tô atrasada nem um pingo. Já fiz Entendi. a lista aqui, ó, sexto ano, leitura, já botou o nome de João primeiro. A página é 280. Vamos lá, João. Vou esperar mais ninguém, não. Quem chegou, chegou. Quem não Vou chegou, pegar meu livro. ninguém não pegou. Né? Porque eu vou pegar agora, professor. Não pode nem reclamar dizendo que eu cheguei atrasado, porque eu estou aqui sentada desde 9 horas. 280, né? A Débora Exatamente. fica rindo de mim. Eu não tô rindo de Exatamente. não, tá muito engraçada. Professora, Eu Beleza, já, obrigado. eu já. Ih, fica quieta. O que é, menina? de que... Qual é a página? 280, leitura. Os calções verdes do Bruno. Sim, professor. Ei, gente, tem que chamar um novato para ele entrar, né? Que Né? novato? É Um novato. novato. Quem é o novato? Aí chegou um novato hoje, professora, na nossa sala. Foi. 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 Não O nome sei o dele é nome. Henrique. O nome dele Henrique, é é? Henrique. Só que ele não. Bom dia, Ele... Francisca. Bom dia. Tem um aluno novato, é Henrique, no sexto Eles ano. eles estão dizendo a mim agora, eu não sabia, não. Pronto, eu Chegou? esqueci de avisar, é porque hoje é o primeiro dia da aula dele, viu? Sim. Tá Professora, certo? Oi, minha querida. Professor, Diga. a gente vai entregar o negócio folclore quando? Deixa para semana que vem, viu? A gente vê aí o dia, aí eu deixo para Ok, semana que vem, professor, viu? ok. Tá bom? Eu queria dizer, professora, que chegou um novato. Foi? Ah, tá. Você Então, é Foi. o. olha, tem um novato Professor falou aí. que era para entregar quinta, depois Pronto. sexta, Quem depois for segunda. falar, ativa o microfone, depois E aí, desativa. professor? Opa, bom dia, Bom Chegou Henrique. dia. Essa é a novato, professora professora. Francisca. Henrique Essa é a é. professora, É, essa é a professora Francisca de português, viu? Bom dia, Henrique. bom dia, professora. Bom dia. A Hoje é vozona. leitura, viu? Ela tem um Na livro aí que ela vai sexta-feira pedir eu para tenho os duas alunos. aulas, fazer leitura. Não sei se ele tem, né? A página Tu tem, 280. tu tem Tu tem livro, livro? Henrique? Não, Pronto, aí vai ficar prestando atenção, viu? tá bom. Professora, Oi. Pronto, boa aula, tchau. Desliga os microfones. Desliga o Tchau. microfone, Henrique. Oi. eu faço... Oi. Ô, professora, pode ser? Ó, João vai começar, João, que eu já botei o nome dele. João vai ler primeiro. Bora, João. 180, Débora. obrigada. 280. Ah, 280. Os Obrigada. calções verdes do De Bruno. nada, Débora. Precisando, tchau. 280. Os calções verdes do Bruno. Até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho.
No intervalo, em vez de irmos todos brincar e correr, cada um ficou só espantado, espantado a passar perto do Bruno, mesmo A fingir, não, a a fingir, fingir que ia. a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de O, manga esverdeada e flores brancas tipo Havaí. Mas o mais mas, espantoso que era o Bruno não trazer os calções dele verdes junto com duas barras brancas de lado. A pele cheirava a sabonete azul limpo. As orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos, tortos, mas limpos. Lá fora a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos da partilha escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno, e mesmo assim não consegui entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam, 35, 35 vitórias. Na porta, uma, uma contra a com luz. do Contra a meio-dia, luz, no meio-dia, do iluminava a meio-dia, cara. a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também. O Mugimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Ró. A mãe do Bruno tinha contado a mãe do Walter, Elder, a mãe do Elder, todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. À procura de um bom perfume, o gel no Bruno, o gel no Bruno, o gel no O cabelo, gel no cabelo, os desculpa, que eu falei. sapatos limpos. O gel no cabelo, sapatos limpos e brilhantes, a camiseta de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Elton. Foi ele mesmo que chamou para eu lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim: Romina, Romina, os últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima de noite, só sonho com os cara- caracóis dos Caracóis. seus cabelos, tipo cacho de uva. Eita. A carta continuava bonita, como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada, os braços pareciam adormecidos. Eu lia a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo. Mas os erros de português eram muito dele mesmo. Eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má. Veio a correr e
ruísse, porque eu tinha lágrimas nos meus olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos, tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados. O O sino sino. tocou. O sino tocou. Saímos. Era o último tempo. No dia seguinte, Seguinte, com um riso que era também de tristeza, e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa vermelha e os calções verdes juntos com duas, justo, ri- juntos justo. com duas riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele que incomodava a escola toda e veio brincar conosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita da Romilda e olhos dela molhados com lágrimas de ternura. E o Bruno também. O próximo aí. É, professora. Vai, Ingrid. Os calções verdes do Bruno. Até a camarada professora ficou e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar, a correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno. Mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer, a antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta, esverdeada em flores brancas, tipo o Havaí. Mas o mais espantoso era o Bruno não trazer os calções dele verdes justos com as duas barras brancas de lado. A, a pele cheirava a sabonete azul limpo. As orelhas não tinham cera. As unhas cortadas e limpas. O cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos. Pontos mais limpos. Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partilha escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno, e mesmo assim não conseguia entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam 35 vitórias. Na porta, uma contraluz do meio-dia iluminava a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também. O mugimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela roupa. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Elder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. À procura de um bom perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Elder. Foi ele mesmo que me chamou para lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a cara. Começava assim: Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima, de noite só sonho com os seus caracóis dos teus cabelos, tipo cacho de uva. A carta continuava bonita, como nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços, parecia adormecido. Eu li a carta sem acreditar que o Bruno
tinha escrito aquilo, mas os erros de português eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má. Veio a correr e riu-se porque eu tinha lágrimas nos meus olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos, tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa. Também tinha os olhos molhados. O sino tocou. Saímos, era o último tempo. No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa vermelha e os calções verdes justos, com duas riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele, que incomodava a escola toda. Veio brincar conosco. Na porta da sala, com uma contraluz amarela do meio-dia, iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados com as lágrimas de ternura e o Bruno também. Débora. Vamos lá, Debinha. Débora, Oi, professora. lendo aí. Tá. Os calções verdes do Bruno. Até a camarada professora ficou. É isso mesmo, né? É. A camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar, correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta, esverdeada e flores brancas tipo Havaí. Vai. Mas o mais espantoso era o Bruno não trazer os calções dele verdes justos com suas barras brancas de lado. A pele cheirava a sabonete azul limpo. As orelhas não tinham cera. As unhas cortadas e limpas. O cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos. Todos mais limpos. Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partida escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno e mesmo assim não conseguia entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam, 35 vitórias, na porta, uma contraluz do meio-dia iluminava a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também. O mugimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Rô. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Helder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. A procura de um bom perfume, o gel do cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, e a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Helder. Foi ele mesmo que chamou para eu lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim. Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima de noite só sonho com os caracóis dos teus cabelos, tipo cacho de uva. A carta continuava bonita, como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços.
parecia adormecido. Eu li a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo, mas os erros de português eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má. Veio a correr e riu-se porque eu tinha lágrimas nos meus olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos, tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados. O sino tocou, saímos, era o último tempo. No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a vermelha e os calções dele justos com duas riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele que incomodava a escola toda e veio brincar conosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela no meio-dia iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados com lágrimas de ternura, e o Bruno também. Outra pessoa aí. Vamos lá? Quem mais? João já leu, Ingrid já leu, Débora já leu. Não? Sara? Carolina, não sei. Sara, é? É. Cadê Sara que eu não estou vendo? Professora, a senhora pode botar outra pessoa só por enquanto que eu estou comendo? Comendo, é? Tem outra pessoa, não. Tem Henrique, mas Henrique não tem livro, não. Tem Davi. Davi, vai lá, Davi. É verdade. Vai, Davi. Estou anotando o nome, viu? Quem está participando já sabe, né, o que é que ganha. Professora, Davi não tá na aula. Como ele disse que estava? Ah, então só tem João, Ingrid e Débora até agora. Ah, se a senhora, sei lá, se tivesse algum jeito de ler, eu lia. Meu filho não está sem livro, né? Depois a gente vai providenciar para você ter o livro digital. Certo? Ok. Lá com Marconi depois. Entendeu? Eloá, professora. Eloá, cadê a Eloá que eu não estou vendo também? Ela tá. Vai, Eloá. Tá, qual é a página? 280. Tá, vou pegar. Eu acho que é engraçado, eles não estão nem com o livro, tá vendo? Depois é que pergunta a página, mas a gente já está na metade da aula. Eu acho muito engraçado. A professora é muito engraçada. Eu sou engraçada não, porque quando eu vou dar minha aula, eu já deixo tudo em cima da mesa. Professora? É, meu amor. Tá. Não, eu tô dizendo que a senhora é engraçada porque Posso ler? o povo fica Pode, meu bem. perguntando a página e a senhora responde. É. Eloá agora, né? Os calções verdes do Bruno. Não é. Até a camarada professora ficou espantada e interrompeu a aula, quando o Bruno entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno tão levadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar a correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno. Mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta, esverdeada e flores brancas tipo Havaí. Mas o mais espantoso era o Bruno não trazer os calções dele verdes, justos com duas Barras brancas. barras brancas de lado.
A pele cheirava sabonete azul limpo, as orelhas não tinham cera, as unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos, tortos, mais limpos. Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partilhar na escola, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno. Amigo do Bruno. E mesmo assim, não consegui. Onde eu estava mesmo? Fiquei no fundo da sala e eu era grande amigo do Bruno. E mesmo assim, não consegui entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam. 35 vitórias. Na porta, uma contraluz do meio-dia iluminava a cara espantada da Romina. Eu olhava a Romina. O sol na porta e o Bruno também. O Mujimbo já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Rô. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Helder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. À procura de um bom perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Helder. Foi ele mesmo que me chamou para Helder. Foi ele mesmo que me chamou para eu lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim: Romina, os últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima de noite, só sonho com os caracóis dos seus cabelos, tipo cacho de uva. Estava apaixonado mesmo, né? A carta continuava. Quê? Ele estava apaixonado. A carta continuava bonita, como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços, parecia adormecido. Eu li a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo, mas os erros de português eram muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que ia ler na minha vida. E eu próprio. Anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também, muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má. Veio a correr e riu-se porque eu tinha lágrimas nos meus olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos, tão pequenos como as minhas lágrimas e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados. O sino tocou. Saímos. Era o último tempo. No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa vermelha e os calções verdes, justos, com 2 riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele que incomodava a escola toda e veio brincar conosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela, molhados com lágrimas e ternura, e o Bruno também. Sim, o próximo aí. Quem é a próxima? Professora, posso ler agora? Pode. Muito bem. Quem está falando agora? Sara. Sara, pronto, Sarinha, vai. Os calços verdes de Bruno. Até a câmara da professora ficou espantada e interrompeu a aula, quando Bruno,
entrou na sala. Não era só o que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com a chegada daquele Bruno, tão lavadinho. No intervalo, em vez de irmos todos brincar a correr, cada um ficou só espantado a passar perto do Bruno. O mesmo fingia que ia lá fazer outra coisa, qualquer. A antiga blusa vermelha tinha sido substituída por uma camisa de manga curta enverdeada e flores brancas tipo Havaí. Mas o mais espantoso era o Bruno. Não trazia os calções dele verdes, justos com duas barras brancas de lado. A pele cheirava a sabonete azul limpo. As orelhas não tinham cera. As unhas cortadas e limpas, o cabelo lavado e cheio de gel. Até os óculos estavam limpos. Tortos, mas limpos. Lá fora, a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos de partilhar escolar, estava sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo de Bruno. E mesmo assim não conseguia entender aquela transformação. Olhei o pátio onde as meninas brincavam. 35 Vitórias, na porta. Uma contraluz do meio-dia iluminava a cerca espantada da Romina. Eu olhava a Romina, o sol na porta e o Bruno também. O Muxumbi já tinha circulado lá fora e eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. Parece que o Bruno estava apaixonado pela Rô. A mãe do Bruno tinha contado à mãe do Elder todos os acontecimentos incríveis da tarde anterior. A procura de um bom perfume, o gel no cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, e a camisa de botões. A mãe do Bruno disse à mãe do Elder. Foi ele mesmo que me chamou para eu lhe esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim. Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima da noite, só sonho com os caracóis dos teus cabelos, tipo cacho de uva. A carta continuava bonita, como eu nunca soube que o Bruno sabia escrever assim. Ele tinha a cara afundada nos braços, parecia adormecido. Eu li a carta sem acreditar que o Bruno tinha escrito aquilo, mas os erros de português eram mesmo muito dele mesmo. Era uma das cartas de amor mais bonitas que eu já ia ler na minha vida. E eu próprio, anos mais tarde, ia escrever uma carta de amor também, muito bonita, mas nunca tão sincera como aquela. A camarada professora era muito má, veio a correr e riu-se, porque eu tinha lágrimas nos olhos. Pegou na carta e rasgou tudo em pedacinhos, tão pequenos como as minhas lágrimas, e as do Bruno. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados. O sino tocou, saímos, era o último tempo. No dia seguinte, com um riso era também de tristeza e uma espécie de saudade. O Bruno apareceu com a blusa vermelha e calções verdes, justos, com duas riscas brancas de lado. Deu a gargalhada dele, que incomodava a escola toda, e veio brincar conosco. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita de Romina, e os olhos dela molhados com lágrimas de ternura, e o Bruno também. E o Bruno também. O próximo. Sai, não. Bora lá. Eloá. Eloá, professora. Oi? Eloá já leu. Já leu? Não tinha o nome dela, botei agora. Pronto, acho que todo mundo já leu, né? Faltam só um, professora. Tá faltando quem? Eu? Davi. Vai, Davi. Tá escondido, né, Davi? Vai-te embora, rapaz. Não, eu tava só esperando ela terminar, eu ia ler. Vá ler aí agora. Vou ler a página 282, tá? Não, 280. Porque ela já leu a 280. Sim, mas é um texto só, que no outro lado já é outro texto. A realidade da vida. Ele é 3 folhas. Não, isso aí vai dar. Desse mesmo. Peraí.
Porque só falta 10 minutos, Paula, para dar 12 horas. Tá. Então, Opa. Davi, vai, Davi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. João, Ingrid, Pode Débora, deixar? Elon. Pode. Até o camarada do professora. Não, até a camarada professora ficou Ficou espantada. espantada, interrompeu a aula. Quando o Bruno entrou na sala, Não, quando o Bruno entrou na sala, ponto. Olha É. o ponto, viu? tô vendo. Quando o Bruno entrou na sala, não era, Não, você não fez pausa. Quando o não, Bruno entrou na sala, aí ponto, aí. Não então, era só o que se via, não era só que se via na mudança das roupas, mas também o que se podia cheirar com o secador, não, com a chegada, com a chegada daquele Bruno. tão lavadinho, que ele chegou todo tomado banho, trocado de roupa, todo cheirosinho. Aí lá, No intervalo, sim, em vez de irmos todos brincar, a correr, Professora, licença. diga. Se eu sair da aula de novo, é porque meu celular está em 15%. Você quer, Ravê, né? Sim, Ravina. Bora lá. a correr, cada um ficou espantado a passar perto do Bruno, mesmo a fingir que ia lá fazer outra coisa, qualquer. Não. Fingir que ia lá fazer outra coisa qualquer. Aí, ponto. A antiga blusa vermelha Tinha sido substituída por uma camisa de manga curta, verdeada, e flores brancas, tipo Havaí. Mas o mais espantoso era o Bruno. Não trazer os calções dele dele verdes, justos, com duas barras brancas de lado. Aí, a pele cheirava a sabonete azul limpo. Sabonete azul limpo. As orelhas não tinha cera. As unhas cortadas e limpa. O cabelo lavado e cheiroso. Não, e cheio de gel. Cheiro de gel. Até o óculos estavam limpos. Todos tortos, mais limpos. Lá fora. Não, lá fora a gritaria continuava. O Bruno, ao contrário dos últimos 6 anos, de partilha escolar, estava mais sério e mais triste. Fiquei no fundo da sala. E eu não tem não. Fiquei no fundo da sala. Eu era grande amigo do Bruno. E mesmo assim, não consegui entender aquela transformação. E olhei o pátio onde as meninas brincavam. 35 vitórias na porta, uma contra a luz.
No meio-dia, iluminava a cara, espantava Espantada da espantada Romínia, da a Romínia. Romínia. E eu olhava a Romínia, o sol na porta e o Bruno também. Também. É. O Mugimbo, O Mugimbo Mugimbo, já tinha circulado lá fora. E eu nem sabia, não e sabia. eu nem sabia. Havia uma explicação para tanto banho e perfumaria. E perfumaria, né? Parece que o Bruno estava Parece que o Bruno apaixonado estava apaixonado pela pela Ró. Ró. A mãe do Bruno tinha contado a mãe do Helder. Éder todos os acontecimentos incríveis da tarde Da anterior. tarde anterior. Anterior. A procura do bom perfume e o gel, cabelo, os sapatos limpos e brilhantes, a camisa de botões, a mãe do cabelo. Não, peraí. A mãe do Bruno disse, a mãe do Helder. Peraí. A mãe do Bruno disse, a mãe do Helder foi ele mesmo que me chamou para eu lhe esfregar as costas. Esfregar as costas. Depois do intervalo, o Bruno passou-me secretamente a carta. Começava assim. Romina, nos últimos dias já não consigo lanchar pão com marmelada e manteiga. E mesmo que a minha mãe faça batatas fritas, nunca tenho apetite de comer. Ainda por cima de noite, só sonho com caracóis dos seus cabelos, tipo cacho de uva. Cacho de uva, Termina aí que eu vou falar com vocês. Marcolino já deu o assunto da prova de vocês, Professora, já? sem querer eu saí aqui. Tá. A professora já deu. Já, muito bem. Qual foi o assunto? Eu voltei bem na hora que tava acabando, né? Os pronomes. Foi isso? Sim. Tá, As páginas do livro tem os assuntos, as páginas do livro. Você só é olhar os assuntos, tudinho. Tá certo? Eu mandei copiar tudinho no caderno, tá? Que tem que olhar. Ok, Pois é, quem copiou. Óstio, eu mandei no Professora, a e-mail. senhora anotou e a senhora me anotou que eu li também? Anotei. Você tá 10, Davi. Parabéns. Eu gosto que só quando você lê, viu? Davi, Ravena, todo mundo. Eloá, Sara. Obrigada. É o quê? Pronto. Fim, pode sair. Tchau, bom dia, até segunda. Tchau. Se Deus quiser. Tchau, professora. Tchau, Davi.